Como ainda é um bom dia, então bom dia a todos vocês. Bom dia. E salve capoeira. A gente tem uma história muito grande aqui na capoeira. Cada dia que passa, cada ano vai virando história, né? A nível de futuro. Nosso cotidiano ele vai e não para. E vamos fazer o primeiro um pequeno documentário hoje, que eu vou falar, passar a tarde todinha falando, falar. Então fala um pouco da minha vivência e estou aberto para perguntas. Esse diálogo maravilhoso. Esse é o primeiro documentário que a gente vai fazer, tem que ser pequeno. E depois a gente faz o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Né? E a primeira pergunta foi feita nas clubes, né? Como surgiu o nosso grupo de esporte capoeira. Né? Então eu comecei a treinar capoeira na escola Almirante Tamandaré, porque naquele tempo que o menino só entrava na escola com 7 anos. Né? Então, quando eu fui com 7 anos para lá, eu tenho uma prova viva que é minha mãe tem 82 anos, ela faz agora em janeiro, 82, 81. Era uma prova viva que me levou para lá, para me matricular na primeira série, com 7 anos. E ali estava tendo uma apresentação de marinheiro, que a escola Almirante Tamandaré é uma escola, ela não é militar, mas é dentro de uma área militar, e quem rege ela até hoje é a Marinha. Né? Então, a organização dela é toda pela Marinha, por isso o nome é Escola Almirante Tamandaré. Ela foi feita mais para filhos de marinheiros militares, depois ela abriu para o público. Né? E segundo eu informado que a história era assim que marinheiro vivia viajando, passava 6 meses com esse embora, e a escola ficava vazia e abriu para o público. E aí, as minhas irmãs estudaram lá e eu também. Então, com 7 anos, eu fui recebido com a escola, a escola de aprendiz marinheiro, apresentação de dança, de música, o lado cultural. Aí teve bumba do boi, aí capoeira, né? Um pouco de frevo. E ali o que me chamou a atenção foi a capoeira. E quando terminou, eu dei o nome para fazer capoeira na escola nova em Tamandaré. E depois fui para a escola de aprendiz. E aí por diante eu não parei. Né? Certo? Acho que era 1974, por aí. 74. Eu tinha 7 anos de idade. Então hoje eu estou fazendo 58 anos de idade, tá certo? E 51 anos de capoeira. Somente, né? Tá certo? Uma vez o pessoal da Unicado fez uma pergunta. Não, eu fui até o Unicado. Uma vez o pessoal, numa chamada associação, fez uma pergunta para mim que foi interessante para mim. Disse, mestre, por que o senhor não é grão-mestre de Anhão? Eu disse, é muito interessante sua pergunta para mim. O senhor já era para ser grão-mestre, né? Eu disse, é. Tem cara que eu ensinei, é grão-mestre? Aí ele é mesmo, eu percebi isso. Mas não me coloquei em nada não, que isso não vale a pena, é bom você ter a vivência, né? Você pega uma corda, se fizer alguma coisa nítida registrada, tem como eu mentir, as imagens estão nítidas e claras, para dizer que eu e você estava presente, não é isso? Isso é muito interessante. E hoje eu vejo que o importante e o bonito não é você falar de você, é você ouvir alguém falar de você, pedir ao seu nome o que você fez. Esse é que é o mais interessante, e para mim eu me vejo nessa colocação aí. Então, depois de treinar capoeira na Almirante Tamandaré, eu fui dar aula de capoeira na Casa do Marinheiro, e aí surgiu o primeiro grupo, tá certo? Eu era corda amarela, certo? E aí eu treinava com o mestre Careca na LBA, tá certo? Mas já tinha treinado com o mestre Mingangá, quando ele era verde e voltei para lá. Mas a história do grupo eu vou relatar. E eu surgi o grupo de capoeira aprendiz, que tem aluno meu que tem a foto ainda, que é uma águia levando um embalo, tá certo? Tem um escudo aí na perna, tá certo? E depois eu parei com o grupo, dei uma saída do grupo, porque o grupo naquele tempo não podia funcionar sem mestre. Hoje o cara faz grupo, funciona sem mestre, e é muito complicado isso. Porque você dá aula, e quem dá aula a você? Aí se perdeu. Tem duas colocações, o cara tem que procurar um mestre, ou se ele não for procurar um mestre, dá um tipo de aluno rebelde, não é isso aí? O mestre Barrão colocou, o aluno pula muito, ele pega uma corda, vai e abre o grupo para ele.
Eu estou dando aula, e quem está ali dando aula? Aí travou, ninguém. Vai morrer naquilo. Não é isso? Se eu sou um pedreiro, mas eu só sei fazer muro, você é o meu ajudante, você só vai aprender a fazer o quê? Muro, eu só sei fazer muro. Procure gentilmente primeiro o pedreiro faz primeiro andar, segundo andar, você vai crescer, não é isso? E aquele ajudante que ficou sozinho, não se perdeu mais ainda? Tá certo? É por isso que eu gosto das músicas de capoeira, que chama Ladainha, que tem vivência, né? Hoje tem Ladainha que eu canto e vejo cantar, mas não tive prazer nada, não sinto nada emocionado, porque ela não existiu, ela não foi feita através de fato. E aí surgiu o grupo Capoeira Aprendiz. Depois entrei numa lei, mais pulatinho. Aliás, conheci primeiro o mestre Pinê, ele era corda verde, dava aula feita de circulações. E aí eu voltei a carregar o grupo Escola Aprendiz de Capoeira, porque já tinha um mestre comigo, né? Era o mestre Necandaia, que foi o meu mestre que também colocou esse apelido de palito, né? Eu, naquele tempo que eu treinava boxe, o cara mais magro era eu, no boxe, o mais franzinho. Eu acho que não era nem peso pena, era peso alfinete. Tá certo? Tem cabeça. Só tinha a cabeça, cabelo liçado, com garfo de Então, foi por aí, né? Era o áudio. E hoje tem umas fotos dentro da escola que o Maria tirou, né? Tem uma foto no Instagram que foi feita lá, dentro da casa de Maria de Pernambuco, na frente do canal 11, quando ela existia. Ali foi em 85, tá? A foto lá registrada, o cabelo anda aí. Um ano entrei pro exército, e depois de 86 fui pro exército, passei 2 anos, e a história continuou. E depois do grupo, foi em 91, em dezembro de 91, aí surgiu um grupo Esporte Capoeira, tá certo? Mestre, pegando esse gancho da fundação do grupo, onde é que foi o primeiro polo e onde surgiu a ideia do senhor trazer para Abreu Lima o grupo Esporte Capoeira? Eu vim para Abreu Lima, pronto, eu vim para Abreu Lima, esse menino meu mais velho, ele nasceu lá e veio para cá, foi em 91 que eu vim para cá, eu morava perto da creche. Mas quando ele nasceu, foi em abril, não tinha nome Esporte Capoeira ainda não. Eu ainda estava nesse prazo. Em dezembro, e interessante que aqui, nesse lugar que eu estou, foi onde a gente pegou corda, foi todo mundo pegou corda, Carlos, Carrasco, foi batizado o maior de capoeira, foi aqui. E quando eu cheguei aqui, tinha muita casa aqui que foi invadida, era tudo sem porta, sem janela. As pessoas invadiam com os meninos, ficavam dentro, ia lá na porta, davam um nome e não saía mais não. Tem muita casa feita aqui, assim. Aqui era um deserto, mas um terror aqui. Era essa rua sem ninguém, aquela rua com casa, as casas tudo de porta aberta, tudo sem porta, sem janela, as casas novinhas, sem nada. Só a vela, Tá não certo? assim. Quem chegou e entrou nessas casas aqui, menino, deu o nome lá, o nome apareceu, ficou até hoje. Isso aqui cresceu. Caetezu também. Caetezu era mais desenvolvido que aqui, mesmo assim era tudo desse jeito. E eu morei em Caetezu, lá perto da creche. Tá certo? E ali foi que o grupo foi fortalecendo, nós veio mestre de Missão pra cá, Boca Roxa, todo mundo estava no auge, tá certo? Teté, aqui, pessoal, aqui, ó. Carlos, eu gosto aqui, Carlos, Carrasco. Qual foi o ano da sua primeira corda? Qual foi o quê? Ele tá- Qual foi a data que o senhor pegou sua primeira graduação? Ele está perguntando. A primeira graduação eu peguei... E qual era a cor? A primeira graduação era azul. Aí depois vinha azul, eu tive 2 qualidades de graduação nesse tempo, foi outra pergunta. Eu peguei primeiro azul. Depois da azul, lá na competição já era azul e branco. Com o mestre também, holandês no curso da Marinha, era azul e branco. Era assim. As pessoas chamavam de grau. Primeiro pegava azul. Dava 20 anos também para chegar mestre. Azul. Aí depois do ano azul e branco. Aí depois marrom. Marrom e branco. Verde, verde e branco. E ali surgiu a graduação. Azul era a cor do céu. Verde era a cor das matas. Trouxeram esse tipo de graduação. Até que ela não vingou muito, não. Muita gente que usa. Pô, a capoeira tem que ser desenvolvido na África, bem desenvolvido. E a África, isso é uma pergunta, viu? Ele vivia a corda da capoeira pelas cordas dos orixás. É por isso que tem gente que, por falta de conhecimento, acha aí que a capoeira tem a ver com macumba, com xangô, com as coisas. Pô, não lê e pegar as coisas em andamento, sem saber. Aí ficam publicando coisas que não tem certeza. Tá certo? A capoeira é uma arte marcial, porém contém a dança,
que vocês chamam de dança, nós já chamamos de ginga. Ginga 1, ginga 2. E os passos para ludibriar é você que cria. Tem esquiva baixa, esquiva alta, esquiva lateral, negativa, vingativa, mas você que cria o seu estilo de jogo, tá certo? E quando chegou à conclusão que esse mestre que trouxe esse lado dessa capoeira, com as cordas, o verde representa as matas, marrom representa a terra, tá certo? Que por sinal a corda mais forte da capoeira no meu tempo era vermelha. Eu fui corda vermelha, tive que ter um vídeo de corda vermelha, certo? Depois da roxa era vermelha, certo? Aí depois da vermelha, quando o mestre pegava vermelho e branco, o mestre já não estava em briga. Quando pegava branca, o mestre parou de combate. Era assim. A corda, hoje em dia, por falta de conhecimento, as pessoas não valorizam a corda branca. Até que eu fui vermelha, em Gandaia, recebi vermelha. 11 mestres, eu fui batizado com 11 mestres ali. Mestre Liminha, mestre Tony, mestre Índio, mestre Guilherme, estava lá, estavam os caras das antigas. Eu vi esse DVD. Né? São os caras que batem a porra. E ali, Delbruto tinha sido graduado mestre antes assim de mim. Né? Tá certo? E como teve mestre, foi graduado mestre, já chamava, eu, corda roxa, chamava de mestre, porque teve cara que eu levei para a capoeira para eu ser mestre, muito antes na minha frente, tá certo? E eu quando fui ser mestre, eu já tinha 25 anos de capoeira, já tinha passado de tempo. Eu era corda roxa, mas já me chamavam de mestre palito. Eu tinha o nome de mestre palito, mesmo usando a corda roxa, no Mário Melo. E aí depois eu segui como Negangaia, o grupo Malê, e aqui eu fundei o grupo Esporte Capoeira. Assim, no mês de setembro, quando foi no mês de dezembro, foi que pegou o nome, 1 de dezembro, grupo Esporte Capoeira, em 91. Ô mestre, fala. Qual foi a maior assim, inspiração que o senhor teve na capoeira e um dos melhores mestres que o senhor achava na época? Ainda hoje eles estão de pé, né? Mesmo sem ter aquela flexibilidade, aquela velocidade, que o tempo a gente vai perdendo, isso é óbvio que todos nós vai, né? Tá certo? E o mestre que eu sempre me chamou a atenção, muito, o mestre holandês foi um, né? Que é da Marinha, ele era do Rio de Janeiro, naturalizado holandês, mas ele é do Rio de Janeiro, foi no grupo. Depois foi o mestre Negangaia, tá certo? O mestre Negangaia tem uma admiração muito grande para ele. Né? E eu acho que assim, ele era um dos melhores mestres daqui. Né? Também outros que eu considero melhor mestre também aqui é o mestre Espinheiro. Foi assim, me baseei muito, ele era muito rápido. Muito rápido, ninguém pegava ele era rápido demais. Ele foi para o torneio lá no SESC, ganhou uma medalha e jogou só para a turma da Bahia respeitar a capoeira de Pernambuco. E deu show, foi muito bom. Né? No mestre Espinheiro. Eu fui lá para o morro treinar capoeira. E eu treinei lá com o mestre Pinhela, o mestre Pirajá, né? O mestre Barrão também, o mestre Cantor de Fogo. Eles tudo antes de ser mestre, eu treinei com eles lá. Nós treinávamos açougueiro, que participou do batizado. Dodi pegou corda igual comigo, eu perdi a corda. Ele pegou a corda roxa, eu peguei a corda amarela, a roxa, que era nesse estilo. Nós fomos graduados pelo mestre Pirajá, certo? Foi o batizado que nunca teve um batizado daqui, de troca de corda. Teve festa o dia todinho, foi na galeria do Rio. Tem açougueiro que ele fala ainda desse batizado, não teve igual não, viu? Teve o batizado agora, um almoço de noite, teve festa, teve dança de noite, teve tudo. Foi o dia todinho, a galeria do Rio, pra gente. Lá em cima, lá no Alto Conceição. Foi muito bem programado aquele evento ali. E hoje, pode prosseguir com a pergunta, viu? Ô mestre, o senhor teve algum momento da sua vida assim de capoeira que o senhor parou assim, pensou assim que não dava mais para o senhor, que o senhor já pensou em desistir? Já teve algum momento que o senhor pensou assim que não dava mais para o senhor e o senhor teve esse pensamento? E o que motivou o senhor? Eu posso o senhor continuar caminhando. Eu já houve um tempo dentro da LBA que a capoeira ela quase fez. Isso é uma boa pergunta, vocês estão falando uma coisa bem detalhada assim, para mim. E quando eu estou falando, eu vivencio aquilo ali, eu estou vivendo aquela história. E a capoeira,
até hoje não tem nada a ver, sabe? Foi quando eu treinava na LBA, e naquele tempo as pessoas diziam que eu era bom de capoeira. Para me pegar, só agarrar no chão ou jogar. E a turma confundia musculação com capoeira. Isso ainda aconteceu no meu batizado para mestre, sabe? Não vou dizer o nome da pessoa, me pegou assim, jogou. Eu sei. Aí o mestre disse, não, pô. Eu disse, não bate em mim, deu uma rasteira, uma banda, mas não me agarre não me joga no chão não. Então me jogaram no chão, jogaram em cima da tabaco e cantaram, mestre, que golpe é esse? Eu disse, eu nunca vi. O nome não tem ainda. Então, me pegaram assim no braço e Parecia um boneco de pano, velho. tá batizado, o segundo batizador. Esse é o nome de estivador, joga saco de açúcar, eu acho que é. Eu não vi ainda, né? Mas tudo bem. Então até hoje, não é vergonha você levar uma rasteira, uma banda lateral, só perde o seu aprendizado. Mas pegar você e tá jogando em cima da parede, não. Pô. Tá certo? É igual um jogador de bola, que não tem futebol pro outro, chegou tudo em cima do jogo de fora de campo, aí diz, pega a bola, dê pra cima, mostra que você é bom aqui, cara, tá entendendo? Então isso já aconteceu comigo. E os pessoal malhava lá, e quando você queria soltar golpe, o tempo quase que eu desistia da LBA, era isso. No tempo de soltar o movimento, a pessoa ficava aqui, cercando, buscando a mão, cercando. E o birimbau, tá. E o piu-pi, e olha lá, e a ladainha chamando a atenção, viu? Tá entendendo? A ladainha mandando jogar, tá certo? Certo? E a ladainha, vocês já foram estudados para chamar atenção, que a ladainha, obedece, filho quer dar no pai, aluno quer dar no mestre, tá vendo que não pode, pô. Normalmente canta isso, quando o cara que não pode, tá deixando o cara. Aí essa ladainha é jogada assim, para chamar a atenção, para o cara acordar naquele momento, tá certo? Por isso que eu dei uma aula sobre ladainha, que tem vivência, na minha cultura, tá bom? Depois nós passamos adiante sobre isso aí. Mas que deu vontade de eu parar assim, de mim. Deu vontade de eu ficar um pouco desgostoso com a capoeira. Porque eu queria soltar um golpe, o cara nem soltava um movimento nem nada. Ficava cercando, bem grandão assim na frente. Isso aconteceu comigo na passinha do diário, tá certo? Tá bom. E o que motivou, depois que o senhor teve esse pensamento de querer parar? Complementando, já puxando a pergunta dele assim. Depois. Para o senhor continuar. Que o senhor parou assim, não vou continuar não. O que foi que deu esse estalo para o senhor se manter até hoje na capoeira? O que fez me manter também, eu ali sem experiência, eu conheci o mestre Zumbi Bahia, tá certo? Lá na LBA. O mestre Zumbi, ele era um dos mais antigos aqui, ele era o tempo de viajar. Eu acho que poderia ser mais antigo, porque ele era mais velho do que eu. Ele dá a lembrança daquele cantor Jorge Aragão, sendo mais velho. Andava com a touca dele, ele puxava numa perna, o mestre Zumbi Bahia, mas ele tinha experiência muito larga de capoeira e ele tinha assim um lado como se fosse um historiador, um lado cheio de vivência dentro dele. Isso é muito bonito. Você aprende o lado prático, o lado teórico dele. E você fica encantado com ele falar sobre capoeira. Né? Hoje não se faz mestre como era antes, né? Antes, o mestre fala de capoeira, você fala de capoeira. O cara diz, não, eu malhei porque eu gosto de capoeira, né? Hoje dá um pouco de desgosto nessa história, né? E aí aquele mestre ali, ele falava de capoeira para você, meu amigo, aí eles ficavam com a boca aberta. Ele falava até da cultura dos povos, onde eles viam capoeira. Deu aula na Bahia, viajou com o Kaique, ele tinha um grupo de dança, e Kaique Carioca, um grupo de dança, antes surgiu o balé popular do Recife, agrupado naquele sistema ali. Ele viajava para vários países, mostrando capoeira, frevo, maracatu, ele era cheio de cultura. Assim, na prática e na vivência dele, mestre Zumbi. E ele ensinou. E o que me fez isso foi isso, ele mestre, ele chamasse. E colocaram meu apelido de mestre Palito, nem sei se mestre, como disse a vocês, para me chamar. Ele não era mestre aqui. Eu fui professor Palito, me chamava mestre Palito assim, pela consideração da Chico comigo. E o que me fez levantar a cabeça foi ele, mestre, dizia, mestre Palito, ele, futuro mestre Palito, me chamava. O bom, se afaste dele, ele mostra o que você sabe. Ele deu essa dica para mim, então eu me afastei do cara, ele me afastava mesmo, me jogava bem bonito, bem bonito. Aí ele ficava de graça assim na rua dele querendo me pegar. Aí o mestre, faça isso, que as pessoas veem que ele não tem capoeira. E o mestre Zumbi disse para mim. Aí o cara ficava bem grandão, cheio de músculo. O tempo todo assim.
Mas estava lutando boxe, e eu lá embaixo, bum, 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 tomei a dele, aí parecia que eu estava vendo o cabo assim sozinho. Aí eu mas rapaz, você não jogou quase nada, porque a intenção dele era me pegar e jogar, tá certo? Então, até certo tempo, não vou dizer, não revelar o nome, né? Não adianta. Ele e outras pessoas que pensavam que capoeira tinha alguma coisa a ver com musculação, não tem nada a ver. Inclusive com arte marcial nenhuma, musculação é musculação, né? Capoeira é capoeira, karatê é karatê, e como fui assim por diante. E aquilo me desgostava, né? Quando ia jogar, ele ficava ali, né? Eu sabia que se ele me agarrasse, eu não ia resistir, era muito grande, tá? Mas chegou um tempo que a gente foi lá para o Mário Melo, aí quando eu peguei a corda de mestre, e aí as coisas mudou, sabe? Nesse tempo, não vou revelar o nome. E ali foi no sábado, teve pau, no outro sábado também, e ele disse para mim, ele disse, eu vou dizer ao mestre Nem, ele graduou você bem, ele disse lá no Mário Melo, das pessoas. Você foi bem graduado, ele disse, agora eu também sou mestre, eu vou apanhar, mas eu vou dar. Tá na vez agora. Aí foi a minha vez, a minha garra foi pau, no outro sábado ele veio de novo, e depois ele deixou de vir. Depois desse dia ele deixou de vir, porque toda vez ia dar nisso. Entendeu? Ele apertou minha mão, eu já foi um dia aí, ele já, vocês conhecem ele, você fala o nome dele, né? Eu sei quem é. E ele já veio várias vezes de fora para cá, já viajou, e ele disse que nem tinha graduado um cara bom para capoeira. Aí eu, não, todo respeito, mas agora eu sou mestre, toda vez vai sair isso, faísca. Todo sábado está lá comigo de lenha, lá no Maria. E ele ia pagar a borracha. Eu disse, eu vou levar 10 chutes, mas vou acertar um, né? Preciso vou acertar um. Então, pronto. Então, aí veio quando eu saia para uma, você estava um atrás do outro também, né? Então, aí é capoeira. Mas depois nós somos amigos, né? Mas, no começo, olha, a capoeira vai ter vários problemas para você desistir, né? Outro problema que eu fui na Harmosa Conceição, lá no Mestre Birajá. Eu tenho dinheiro para vir, não. Ele vinha correndo, mestre, volta correndo, Mestre Birajá. Você chega quente. Eu ia lá para o Morro Conceição, chega lá, tinha ladeira, chega, subia lá. Um galo de briga. Começa a capoeira, quando terminar. O peito chega afundava. Volta para casa, eu pego correndo, você escolhe comigo. Eu vou correr, porque ele chegou logo. Maria. Eu tomasse café em casa, quando chegava com fome na capoeira. Vou começar a capoeira. Maria. Quando 10 horas terminar a capoeira, eu desci o morro correndo. Bora eu, Adão também, Carlos, já nesse tempo ele já estava comigo. Quando eu parei a capoeira lá na escola, Carlos e Adão me levou para a LBA, eu conheci o mestre Careca e comecei o mestre de Lição de Fogo. E foi lá que eu conheci o mestre Zumbi, que chamava Zumbi Bahia. Então ele deu umas dicas muito boas e ele mandou mostrar a capoeira. A capoeira é para ser bonito, mostra que é bonito, mostra que você sabe. Ô, mas falando em relação a agarrão aí, conta aquela história do telefone do camarada lá, que agarrou o celular. Lembrei agora, conta aí, mas como é que foi? Aconteceu isso aí, né? Com outra pessoa pegou outra pessoa também. E alguém que confundiu também a capoeira com musculação. E ali, jogando um jogo um pouco apertado, chamava jogo de dentro, mas que jogo de dentro isso aí. E quando eu fui ajoelhado, ele trancou, e depois quando eu dei, ele abaixou assim, ele segurou pela cintura. Então quando ele chegou bem grandão, forte, né? Ele, senão estava presente por aí, hoje é meu amigo também, claro, e quando ele apertou assim, ó. As amizades boas, mas só tem. Eu senti os ossos assim, ó. Aí tá, sem sair da não, apertou, tá olhando pra fora. Aí eu. Só pra ver.